Mateus capítulo 16, versículos 21 a 28. O texto diz: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Te agradecemos porque ela nos traz confiança, Pai. Nos traz alegria porque nós podemos confiar no Senhor, mesmo quando passamos por tribulações. Nós sabemos que elas virão, Pai. Os discípulos foram chamados a tomar a sua cruz. Nos ajuda agora, Pai, a compreender a sua palavra de modo que vivamos esse chamado de modo digno. Em nome de Jesus. Amém. Como você responde ao sofrimento? Qual que é a sua reação quando você se depara com a perspectiva de sofrer? Você fica irado? Você fica se perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Você se sente amaldiçoado por Deus? Você busca evitar o sofrimento a todo custo? Você recorre a alívios temporários e até mesmo pecaminosos a fim de amenizar o seu sofrimento? Ou você busca esperança? A sua esperança está depositada na possibilidade de ser livrado do sofrimento muito em breve. A forma que você responde ao sofrimento diz muito sobre você. O modo que você responde ao sofrimento mostra aquilo que está em seu coração. O sofrimento não deveria ser uma surpresa para nós cristãos. Nós sabemos que o sofrimento virá. Jesus ele diz que no mundo passareis por aflições. O apóstolo Pedro diz que nós não deveríamos estranhar o sofrimento, o fogo que aparece no meio de vós, como se fosse uma coisa extraordinária. Existem dois tipos de cristão. O cristão que passou por sofrimento ou o cristão que vai passar por sofrimento. O sofrimento ele é uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar os seus filhos, para moldar os seus filhos. Seja para disciplinar, seja para fortalecer a fé, seja para dar testemunho. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Fala a respeito da cruz. Ele diz que a cruz é necessária. O sofrimento de Jesus é necessário. É necessário que ele vá até Jerusalém, que ele sofra nas mãos dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época. É necessário que ele seja morto e então ressuscite. E também diz que a nossa cruz, o nosso sofrimento é algo esperado. Nós também sofreremos nessa vida e isso é necessário. Qual que é o contexto aqui? O que estava acontecendo nessa narrativa onde está inserido esse texto? No capítulo 16, nós vemos que havia ainda uma grande incompreensão por parte de muita gente a respeito de quem é Jesus. Os judeus não entendiam quem é Jesus. Eles pediram a Jesus, nos versículos 1 a 4, um sinal, alguma coisa que demonstre a sua divindade, e isso lhes foi negado. O que fica claro aqui é a falta de fé dos judeus.
Os judeus precisam de um sinal, de um milagre, para que possam, então, crer em Jesus. Mas os discípulos de Jesus também têm uma certa confusão a respeito de quem Jesus é, a respeito de sua identidade. Nos versículos 5 a 12, nós vemos isso. Os discípulos de Jesus ainda não tinham medo, ainda tinham receio de não estarem levando comida, ainda duvidavam do poder de Jesus. E é por isso que Jesus alerta os seus discípulos, nos versos 5 a 12, que eles devem tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Porque até mesmo os crentes podem ter certa confusão a respeito de quem Cristo é e podem se deixar levar pela influência daqueles que não creem em Jesus. Por que as pessoas tinham tanta dificuldade de entender quem Jesus é? Parte do que causava essa dificuldade essa incompreensão era o fato de que Jesus sofria. Jesus era perseguido, ele era rejeitado pelos fariseus, ele era expulso de todos os lugares onde ele ia. E isso não combinava com a ideia que as pessoas tinham de um Messias. Eles esperavam um Messias triunfante, um Messias que viesse e vencesse todos os seus inimigos e que instaurasse imediatamente o seu reino. E é por isso que as pessoas pensavam que Jesus combinava mais com um profeta sofredor. E quando você vê ali, quando Jesus pergunta, que dizem eles que eu sou? Uma das respostas é, Jeremias. Jeremias é um profeta sofredor. Jeremias é um profeta que foi rejeitado, é um profeta que não foi ouvido pelos seus. Mas então aqui nos versos 13 até o 20 do capítulo 16, nós vemos uma grande mudança. Parece que finalmente os discípulos entenderam quem Jesus é. Pedro ele faz uma declaração muito certa, muito acertada a respeito de Cristo. Ele diz no verso 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse entendimento, então, de Pedro, que foi dado pelo Espírito Santo, dá início a uma nova etapa do ensino de Jesus. Eles terminaram a primeira parte do seu curso intensivo de teologia com Jesus, e agora começa a segunda parte. Jesus começa um novo discurso. E até então Jesus ele falava por metáforas e por comparações. Mas agora Jesus passa a falar de modo claro, direto, a respeito de sua missão, a respeito do que ele veio fazer. Enfim, ele mostra claramente o que veio fazer. Mas o que fica claro aqui é que, apesar dos discípulos entenderem quem Cristo é, eles ainda não entenderam muita coisa e precisam ser ensinados. Os discípulos sabem quem Jesus é, mas eles ainda têm dificuldade de entender o porquê Jesus tem de sofrer. Como pode o Filho do Deus vivo morrer numa cruz? Por que isso é necessário? Aliás, por que o sofrimento é necessário? Hoje em dia tem muita gente por aí que diz que sofrimento é algo desnecessário. O sofrimento deve ser evitado a todo custo. A medicina avança mais e mais com o objetivo de minimizar o sofrimento das pessoas. Tem muita gente por aí que se entope de remédio, toma remédio o tempo todo, remédios desnecessários a fim de sofrerem menos. Os argumentos que o pessoal usa em favor da interrupção da vida partem do princípio de que o sofrimento deve ser evitado a todo custo e, por isso, pode-se até matar. Matar se torna justificável. Cada vez mais igrejas falsas prometem por aí que se você for lá, você vai ser poupado do sofrimento. E os psicólogos e propostas aí de autoajuda, de coach e tudo mais, dizem que você deve a todo custo parar de sofrer. Mas o que a Bíblia nos mostra é que essa é uma forma mundana de se pensar. O sofrimento é necessário. É necessário que Cristo se dirija até a cruz. E é necessário que os seus discípulos também carreguem a cruz. Porque existem coisas muito mais importantes do que o nosso bem-estar. Coisas muito mais importantes estão em jogo. Eu quero falar hoje a respeito da necessidade do sofrimento. O sofrimento de Jesus é necessário a fim de que cumpra a sua obra salvífica e também é necessário e esperado que os seus discípulos sofram e aguardem com paciência a glória do porvir. Em primeiro lugar, nos versos 21 a 23, acompanhem comigo, o sofrimento de Jesus é necessário. A cruz de Jesus é necessária. E por quê? Quando os discípulos demonstraram finalmente entender quem Jesus era, Jesus começa a falar a respeito de sua missão. E é o que ele mostra no verso 21.
Ele começa a mostrar aos seus discípulos o que é necessário acontecer. E isso provavelmente levou bastante tempo. Ele começou a ensinar aqui, mas foi um ensino que levou algum tempo. Aliás, o verso 21 é um resumo do que acontece no Evangelho de Mateus até o seu final. A partir daqui do capítulo 16, o que começa a acontecer é exatamente isso. Jesus vai para Jerusalém, ele passa a sofrer nas mãos dos opositores, ele morre e depois ressuscita. Jesus ele mostra aos seus discípulos que ele deve sofrer. O sofrimento é necessário, é parte da sua missão. E Jesus vai caminhar voluntariamente em direção ao sofrimento. E aquilo pegou os discípulos de surpresa. Não era bem isso que eles esperavam que fosse acontecer quando chegassem em Jerusalém. O ministério de Jesus até então se concentrou ali na Galileia, mas eles esperavam que quando chegassem em Jerusalém, o que acontecesse ali fosse uma entrada triunfante, uma tomada de poder repentina e depois só vitória. Isso pegou tão de surpresa os discípulos que eles se esqueceram da última parte do que Jesus falou. Jesus falou que iria sofrer, que iria morrer e depois ressuscitar. Mas os discípulos nem prestaram atenção, já foram reagindo. Então Pedro resolveu agir. É o que você vê no verso 22. Pedro, que tinha acabado de fazer uma linda profissão de fé, que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que acabara de receber o maior elogio que qualquer discípulo de Jesus tenha recebido. Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és tu. Maior elogio de todos, mas agora cheio de si, Pedro chama Jesus de canto, chama Jesus ali de lado para corrigir Jesus. Muito audacioso esse Pedro. Então ele separou Jesus da multidão e levou ele ali num canto. Ele não queria repreender o seu mestre em público, então o faz em privado, para mostrar para Jesus ali que não pegou muito bem isso que ele falou. Pedro repreendeu Jesus, e isso é uma insubmissão. Isso fica claro aqui porque no verso 21 diz que Jesus começou a ensinar a respeito da sua missão. E agora Pedro começa a repreender Jesus. Pedro não queria aceitar esse novo ensino de Jesus. O que Jesus estava dizendo não cabia na cabeça de Pedro. Jesus falava que tinha de sofrer e Pedro, não, como assim? Isso contradizia tudo o que Pedro cria até então. Como assim, Jesus? Tem compaixão de ti. Vira essa boca para lá. Ele não podia aceitar a ideia de que aquele sofrimento era necessário. Mas então Jesus repreende a Pedro. É o que acontece no verso 23. Jesus diz, arreda Satanás. Veja, Pedro não estava possuído por Satanás. Não é essa a ideia. Pedro não estava numa possessão aqui. Mas naquele momento, Pedro tinha dado ouvidos às sugestões de Satanás. Tudo que Satanás quer, tudo que o diabo quer, é impedir que o propósito de Deus seja cumprido. Satanás quer impedir a obra de Jesus de ser concluída. E Satanás estava naquele momento usando Pedro, um crente, para tentar a Jesus. Então Jesus diz a Pedro, tu és causa de tropeço. A causa de tropeço tu és para mim. Naquele momento, Pedro estava tentando a Jesus, porque ele estava dizendo a Jesus a mesma coisa que o diabo disse. Quando Satanás tentou Jesus, disse, Jesus, você não precisa sofrer. Proste perante mim e você então terá todas as coisas, não precisa passar pela cruz. E Pedro está dizendo a mesma coisa aqui. Veja, Pedro é um crente professo. Ele acabou de professar a sua fé. Ele acabou de dizer quem Jesus é. Mas deu ouvidos às propostas de Satanás, às ideias de Satanás. E agora está sendo instrumento de tentação para com Jesus. Veja, até mesmo crentes podem ser pedra de tropeço. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o que falamos, com os conselhos que nós damos às pessoas que estão em sofrimento. Muitas vezes, quando a gente vai dar conselho a pessoas que estão em sofrimento, a gente diz coisas tão inadequadas como as que Pedro disse. Quando você diz a uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está dizendo, estou muito ansioso, estou com ansiedade, eu não sei se vai dar certo. E aí você diz para ela, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ou quando você diz a alguma pessoa que está infeliz com o seu casamento,
não dá mais, não tem mais sentimento, falta amor, e você diz para ela, você não precisa passar por isso, é só se separar. Tudo isso é ser instrumento de Satanás para a tentação dos irmãos. É muito sutil a forma pela qual Satanás pode usar os crentes para tentar as pessoas. Então Jesus diz que Pedro não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Pedro estava pensando do jeito errado. Ele estava com preocupações mundanas ocupando a sua cabeça. Ele olhava para o sofrimento como algo ruim, porque o mundo olha para o sofrimento como algo ruim. O mundo não consegue entender o propósito de Deus. O mundo só pensa no aqui e agora. E Pedro não estava pensando no propósito de Deus sendo cumprido por meio da cruz de Jesus. Pedro pensava só no seu bem-estar e nos seus planos. Porque se Jesus sofresse, com certeza Pedro também sofreria. Ele sabia disso. E todos os planos que ele tinha a respeito de fazer parte desse reino messiânico iriam por água abaixo. Era o plano de Deus, era plano de Deus que Jesus morresse. Ele tinha de morrer. Jesus tinha de sofrer também. Ele tinha de passar por sofrimento, por inúmeras razões. Jesus teve de passar pelo sofrimento para ser aperfeiçoado. Nós lemos hoje no texto de Hebreus mais cedo que Jesus, por meio de muitos sofrimentos, foi aperfeiçoado. Mas como assim Jesus foi aperfeiçoado? Ele não é Deus? Jesus é Deus, mas a sua natureza humana foi fortalecida por meio do sofrimento. Nós lemos também no texto de Hebreus que Jesus teve de sofrer para se identificar com o nosso sofrimento. E assim Ele pode nos ajudar quando nós sofremos, porque Ele nos entende. Ele sofreu também. Ele sabe o que nós passamos, e assim Ele se compadece de nós e intercede por nós junto ao Pai. Jesus tinha de sofrer também para pagar pelos pecados dos eleitos. Era a culpa nossa, era a nossa iniquidade que foi colocada sobre Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa. O castigo que nós merecemos, Ele tomou sobre si. E assim satisfez a ira do Pai. E desse modo, confiando em Jesus, você pode ser salvo. E Jesus sofreu para a glória de Deus. Porque na cruz, naquele sofrimento, naquele ápice do sofrimento de Cristo, a justiça e o amor de Deus foram manifestados. Deus foi glorificado por meio do sofrimento de Jesus, de um modo que não seria se Cristo não morresse. Da mesma forma, na vida dos crentes, há vezes em que o sofrimento é necessário, há vezes em que glorificamos a Deus por meio do sofrimento. Jesus mesmo disse a Pedro em outra ocasião que ele glorificaria a Deus por meio da sua morte. O sofrimento muitas vezes virá para te aperfeiçoar. A nossa fé ela é provada, ela é fortalecida em meio ao sofrimento. Nós aprendemos a depender mais de Deus. Nós aprendemos a reconhecer o senhorio de Deus sobre nossa vida. Nossa fé se torna mais madura. O sofrimento muitas vezes virá para testemunho, porque quando somos fiéis ao Senhor em meio ao sofrimento e as pessoas olham para nós, nós somos uma pregação viva do Evangelho. Deus quer que as pessoas vejam a sua fidelidade em meio ao sofrimento. E o sofrimento muitas vezes virá para te corrigir, para te disciplinar, para que você não incorra em pecados maiores. Mas isso não cabia na cabeça de Pedro. E é por isso que ele acabou virando instrumento de Satanás. Porque Pedro pensava do jeito errado, sentia do jeito errado, ele lidava errado com o sofrimento. Porque quando não olhamos as coisas da perspectiva de Deus, nós já achamos que o sofrimento é o pior dos problemas, é o mal a ser vencido. Então Jesus começa a corrigir a mentalidade de seus discípulos. Pedro chamou Jesus de canto, mas agora Jesus vai falar a todos os discípulos, para mostrar a eles como eles devem pensar. E esse é o segundo ponto. Jesus primeiro demonstrou que o seu sofrimento é necessário. Seu destino é Jerusalém, onde ele passaria por sofrimento e morte e depois ressurreição. E agora Jesus mostra nos versos 24 a 28 que o sofrimento de seus discípulos também é necessário. Eles devem sofrer.
Ele diz no verso 24, quem quiser ir após mim, que negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O sofrimento faz parte da vida do crente. Todos aqueles a quem Jesus chamou a participar do seu reino, a participar da sua vida, também participará do seu sofrimento. O reformador João Calvino, falando sobre esse texto, ele diz que o sofrimento, inclusive, nos vem para nos dar confiança, para nos dar certeza de que estamos com Cristo. Porque se somos associados a Cristo em todas as bênçãos que Ele deu a nós, também somos associados com o seu sofrimento. E quando você sofrer por causa de Cristo, você pode pensar da seguinte forma: que bom ter a certeza de que eu estou com Cristo, porque eu estou sofrendo como Ele sofreu. Verso 24, Jesus diz isso, que quem quiser vir após Ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. De fato, quem tem esse desejo de andar com Jesus, não deve fazer isso pela metade. Quem quiser andar com Jesus deve amar a Jesus mais do que a própria vida. Jesus quer o nosso coração por inteiro. E enquanto nossa vontade for dividida, nosso coração for dividido, enquanto cogitarmos ao mesmo tempo das coisas de Deus e das coisas dos homens, então não estamos prontos para lidar com o sofrimento. O pastor americano batista John Piper, ele teve câncer em certo momento da sua vida. E um tempo depois da sua luta contra o câncer, ele escreveu um artigo, junto com David Paulison, chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Ele também fez uma série de sermões e livros a respeito disso. E ele diz nesse artigo que o câncer, que é algo doloroso e causa sofrimento a muitos, não deve ser desperdiçado, porque faz parte do plano de Deus para aqueles que o têm. E quando nós não entendemos isso, o câncer é desperdiçado. É possível desperdiçar um câncer. Mas como? Como que é possível desperdiçar um câncer? Uma das coisas que John Piper diz é que você desperdiçará o seu câncer se você buscar conforto nas suas chances de cura e não em Deus. Veja, John Piper fez tratamentos de câncer. Ele fez cirurgias. Ele depois de um tempo, foi curado e ele está bem. Mas o foco dele, a sua alegria, a sua esperança, não estava na chance de ser curado do câncer, mas em estar firme em Deus e na alegria futura que receberia. Uma das razões pelas quais Deus pode te dar um câncer ou qualquer outro sofrimento é te ensinar a buscar em Deus, nele mesmo, o seu conforto, e não nas circunstâncias desse mundo. Mas se você cogitar das coisas do mundo, você estará desperdiçando o sofrimento. É necessário cogitar das coisas de Deus. Jesus diz 3 coisas aqui que são necessárias ao discípulo. 3 coisas o discípulo deve fazer. Ele deve negar a si mesmo. Isto é, ele deve entender que a sua vida não pertence mais a ele mesmo, mas pertence a Cristo. Ele deve abnegar-se de sua própria vida. O discípulo deve tomar a sua cruz. E pense que cruz era um instrumento de condenação. Era uma sentença contra os piores criminosos. É uma humilhação. Tomar a cruz significa aceitar toda a humilhação que isso traz. E deve seguir a Jesus, obedecendo os mandamentos até o fim. Mas por quê? Por que isso faz sentido? Por que negar a si mesmo? A partir do verso 25, Jesus dá algumas razões. Isso fica claro aqui pelo uso dessa expressão que aparece. Verso 25, porquanto. Verso 26, pois. E verso 27, por quê? Na língua original, no idioma original, é a mesma palavra, que pode ser traduzido como porquê. Jesus dá aqui 3 porquês, 3 razões pelas quais o negar a si mesmo é necessário. E a primeira razão é que há coisas mais importantes do que a própria vida. Há coisas mais importantes do que a sua vida. Jesus mostra isso por meio de um paradoxo. Veja o verso 25. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. São 2 frases aqui que trazem a mesma verdade. A vida eterna, a salvação, é algo muito mais valioso do que a sua própria vida. E pense primeiro aqui nessa figura que Jesus traz. Pense em alguém que quer salvar a sua vida. Isto é, pense em alguém que valoriza o seu bem-estar e a ausência de sofrimento mais do que qualquer outra coisa.
valoriza a sua vida mais do que tudo. Pense em alguém que se distancia de qualquer caminho, de qualquer decisão que lhe trará sofrimento. Pense em alguém cujo maior desejo é ser livrado do sofrimento, ser curado, ser livre da dor. E alguém que até mesmo negaria a Cristo, se isso levasse à ausência de sofrimento. O paradoxo é que essa pessoa que valoriza a sua vida mais do que tudo, esse irá perder a sua vida. Quem abandona Cristo para evitar a morte física, não evitará a morte eterna. Quem se entrega ao pecado, porque assim ficará mais confortável e será livrado de sofrimento, não evitará o sofrimento eterno. Valorizar a própria vida é loucura e resulta em destruição final. Agora pense na segunda figura de Cristo aqui. Pense em alguém que perde sua vida por causa de Cristo. Pense em alguém que considera que não pertence mais a si mesmo, mas pertence a Cristo. Que não valoriza mais o seu bem-estar mais do que estar com Cristo. Que está disposto a perder tudo o que tem, inclusive a própria vida, por causa de Cristo. E se tiver de passar por perseguição, se tiver de passar por sofrimento, até mesmo sofrimentos que não vêm de perseguição, mas doenças, mortes, luto ou coisa do tipo, e isso glorificar a Deus, Ele o fará. Segundo o mundo, essa pessoa está desperdiçando a própria vida. Mas é essa pessoa que encontra a verdadeira vida. Uma vida infinitamente mais valiosa e mais sublime. Lembre-se novamente do problema de Pedro. Ele cogita as coisas dos homens e não das coisas de Deus. O seu foco está no lugar errado. E se você passa toda a sua vida, gasta toda essa energia, focando nesta vida aqui e agora, então você perde o principal objetivo desta vida, que é investir na vida eterna. Se você tentar proteger a sua vida, proteger o seu bem-estar, o seu conforto, mais do que qualquer outra coisa, então você perderá a oportunidade de aumentar a recompensa que você terá na vida que realmente importa, que é a vida eterna. Nós lidamos errado com o sofrimento quando pensamos que o que mais importa nessa vida é a nossa própria vida. É a ausência de sofrimento e de bem-estar. O que Jesus está mostrando é que essas coisas não importam tanto assim. A sua vida não importa tanto assim. O que importa é aquilo que é eterno. A segunda razão que Jesus dá é e pela qual devemos negar a nós mesmos é que há coisas mais importantes do que ganhar o mundo. Veja o verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Novamente temos duas frases aqui, agora em forma de perguntas. Jesus primeiro pergunta, por que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E esse verbo aqui, aproveitará, pode ser também traduzido como dar lucro. Que lucro uma pessoa terá? Qual será o ganho? Qual que é o benefício de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que põe em risco a sua vida eterna por causa dos ganhos do mundo está fazendo um péssimo negócio. É um péssimo negociador, porque é uma perda eterna. Uma perda é eterna e outra perda é temporal. Ganhar a vida eterna é mais importante do que passar na faculdade. Ganhar a vida eterna é mais importante do que ter um emprego novo. Ganhar a vida eterna é mais importante do que ter uma carreira de sucesso. E aquele que adia a sua vida com Cristo, que adia o tempo que vai servir a Deus por causa dos seus estudos ou por causa dos seus planos, ou que decide que não vai seguir a Cristo, porque isso atrapalhará os seus planos de ganhar o mundo, esse está fazendo um péssimo negócio. Tem muita gente por aí que pensa, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou servir a Deus, mas hoje não. Eu preciso arrumar minha vida primeiro, eu preciso focar primeiro nos meus estudos, na minha faculdade, depois eu vou para Cristo. Larga disso. Vá logo até Cristo, não há nada mais importante nesse mundo. Mas há vezes que não é uma decisão. Às vezes que a perda de um emprego ou a perda de uma conquista nos sobrevém, não por causa de uma escolha nossa, mas simplesmente porque é da vontade de Deus.
E o que Cristo fala aqui, que é alívio para nós, é que isso não é o fim do mundo. Perder o mundo não é a pior coisa que pode acontecer. Porque todo sofrimento é ferramenta nas mãos de Deus para santificação e testemunho. E devemos focar aquilo que é eterno. Então Jesus ele diz aqui na sua segunda pergunta, o que dará um homem em troca da sua alma? Nada pode comprar a vida eterna. Nada pode comprar aquilo que é eterno. A perda da vida eterna é uma perda irreparável. Nenhum preço pode ser pago para se obter a vida eterna por nós, apenas por Cristo. E se por causa da possibilidade de sofrimento nós negligenciarmos a Cristo, isso é uma perda irreparável. A terceira razão que Jesus dá pela qual devemos negar nós mesmos, versos 27 e 28, é a iminência e a certeza de sua vinda. Veja aqui os versos 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus vai voltar, e vai voltar logo. Por que isso é importante? Isso é importante porque em meio ao sofrimento nós tendemos a olhar só para o presente. Tudo o que importa é o ser livrado dessa dor. E a volta de Jesus não parece algo muito consolador para nós, porque parece que está longe, parece que vai demorar. Quem está sofrendo tende a ser imediatista no que diz respeito ao alívio do seu sofrimento. Eu quero a solução para agora, eu quero sair dessa situação. E quando Jesus falou aos discípulos do sofrimento, eles ficaram tão assustados que nem prestaram atenção no que viria depois. Nem prestaram atenção na ressurreição. Jesus está convidando os discípulos a não olharem apenas para o presente. O presente não é o que mais importa, mas ter em mente uma visão mais ampla. A eternidade é muito maior. Um princípio que nós vemos na Escritura é que o sofrimento presente nos traz benefícios na eternidade. Lá em Romanos capítulo 8 diz que nós passamos por sofrimento a fim de sermos conformados à imagem de Cristo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muito mal interpretado esse texto, muita gente pensa que tudo coopera significa que vai dar tudo certo. E não, tudo coopera é sofrimento. Até mesmo o sofrimento coopera para que sejamos conformados a Cristo. Em Atos 14, texto que nós lemos hoje de manhã, pregado hoje de manhã, Paulo ele pregava nas igrejas que importa que por meio de muitas tribulações sejamos conduzidos à mesma glória que Cristo. Paulo diz em Filipenses capítulo 3 que enquanto sofremos a mesma morte de Cristo, nós somos preparados para participar de sua ressurreição futura. Em outras palavras, o sofrimento nos santifica e nos faz olhar mais para o futuro do que para o presente. E esse é o caminho que o próprio Cristo seguiu. Cristo se humilhou, sofreu, morreu, morte de cruz, e depois foi exaltado pelo Pai. Está lá em Filipenses 2. Foi exaltado e recebeu o nome maior do que todo nome. A gente costuma se esquecer de que o reino de Deus é iminente, ele está chegando, ele está vindo, a consumação está perto. E Jesus quer que vivamos na expectativa dessa vinda. Esse é um assunto que Jesus ainda vai trabalhar ao longo dos capítulos de Mateus e que é importante. Nós devemos viver o presente com os olhos no futuro. E isso é muito difícil quando nós achamos que esse futuro vai demorar. E é por isso que quando Cristo fala aos seus discípulos, ele fala de coisas que os seus discípulos ainda veriam antes de morrer. Os discípulos ainda viveriam para ver muitos acontecimentos no que diz respeito ao reino. Eles ainda veriam a glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Eles ainda veriam a ressurreição de Jesus, o Jesus ressurreto, glorificado, ascendendo aos céus. Eles ainda veriam o Espírito Santo descer sobre a igreja e a igreja então crescer exponencialmente pela ação do Espírito Santo. Eles deveriam ter esperança porque os seus olhos ainda haveriam de ver muita coisa. Qualquer que seja o seu sofrimento, ele passará na consumação. E isso não deve ser algo tão distante para nós, é breve. E se vivermos esperando que o reino venha logo, então passaremos pelo sofrimento com mais esperança
e mais perseverança. A vinda de Jesus é importante, porque quando o reino vier, nós receberemos a verdadeira recompensa. A vida boa e plena não é aqui, é lá. Nós ainda não chegamos em casa, nós ainda não chegamos na nossa terra. Somente depois de Jesus sofrer e morrer é que será exaltado pelo Pai. Da mesma forma, só depois de sofrer nessa vida é que você receberá os galardões no céu. Se você ficar se lamentando aí pelas perdas que sofre aqui o tempo todo, então vai ter dificuldade de lidar com o sofrimento. Mas se você focar nas recompensas que virão em breve, então aí entenderá que o sofrimento trará para ti mais e mais oportunidades de glorificar a Deus. Os crentes são estrangeiros nesse mundo. Não chegamos ao nosso lar. O reino dos céus é o nosso lar. Até lá não tem descanso. Não há conforto, a não ser em Cristo. O que esse texto tem a dizer hoje? Quais são as aplicações que ele traz para o crente de hoje? Esse texto nos mostra que o sofrimento faz parte da vida do crente. O sofrimento faz parte dos planos de Deus para Jesus e faz parte dos planos de Deus para você também. Você não deve se assustar quando vem o sofrimento. O mundo diz que o sofrimento deve ser evitado a todo custo. A cruz era uma loucura para os povos da época, para os gregos, para os judeus, porque é impossível conceber para eles que o Filho de Deus morresse de modo tão humilhante. E até mesmo hoje muita gente se escandaliza com a cruz. Mas o crente não se escandaliza. O crente sabe que faz parte. O crente deve suportar o sofrimento. Quando o sofrimento vier, persevere. Segure firme. Continue fazendo o que é certo. Dependa de Deus. Apoie-se em Deus. E não numa esperança de livramento do sofrimento. Alimente-se de Deus e de sua palavra, de modo que a sua mente seja repleta de contentamento em Deus. Mude a forma que você pensa, e você mudará a forma que você pensa pela leitura da palavra. Fique mais íntimo de Deus, dê bom testemunho e glorifique a Deus em meio ao sofrimento. Esse texto também é importante para aqueles que aconselham pessoas que estão sofrendo. Quando nós dizemos a outras pessoas que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, nós estamos agindo como agentes de Satanás. Quando você for consolar alguém que está sofrendo, não dê a essa pessoa uma falsa esperança. Não diga, tenha misericórdia de ti mesmo, vai ficar tudo bem. Não aponte para essas esperanças falsas como se fossem o consolo final. Ajude a quem sofre a glorificar a Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento é algo que revela o que está oculto no nosso coração. E se você lida errado com o sofrimento, isso mostra que você pensa de um jeito mundano e tem em seu coração valores mundanos. Nós não lidamos bem com o sofrimento quando pensamos de um jeito do mundo. É necessário cogitar das coisas de Deus e perceber que o sofrimento faz parte dos planos de Deus. Valorize mais a vida eterna que o seu bem-estar. É melhor sofrer e estar com Cristo do que evitar o sofrimento e ir direto para o inferno. Lembra o que o próprio Jesus disse? É melhor entrar no reino sem uma mão, é melhor entrar no reino sem um olho, do que ir inteirinho para o inferno. Se por causa do reino você tiver de abrir mão de algo que faz parte de você, abra mão. O reino de Deus vale mais. Valorize mais a vida eterna que as suas conquistas pessoais. Valorize mais do que ganhar o mundo. Não há lucro nenhum em ter muito dinheiro na conta e ir direto para o inferno. Se por causa de Cristo você foi excluído de certas oportunidades de trabalho, se por causa de Cristo as suas prioridades mudarem, de modo que você não consiga mais ser o primeiro em sua área, ser o mais importante, ser o grande vencedor, vale a pena. Porque existem coisas mais importantes do que ganhar o mundo. Como o apóstolo João diz em sua carta, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aguarde com expectativa o retorno de Cristo. Ele está voltando. É saudável que nós tenhamos essa expectativa. Expectativa de que Ele pode voltar amanhã.
Se nós começarmos a pensar que vai demorar muito, então facilmente pensaremos de modo mundano, como se esse mundo fosse tudo o que importa. Mas se começarmos a pensar assim, breve virá. Em breve virá. Então sim, poderemos passar por qualquer coisa. Porque de fato, tudo isto vai passar. Hoje é dia de ceia. Hoje nós celebramos esse fato. Hoje tomamos da ceia enquanto anunciamos a morte de Cristo, anunciamos a sua ressurreição e aguardamos a sua segunda vinda. E a ceia é um instrumento de Deus para fortalecer a nossa fé, para nos fortalecer espiritualmente, mesmo em meio ao sofrimento. Que sejamos então fortalecidos espiritualmente, que tenhamos cada vez mais a certeza do retorno de Cristo e que assim carreguemos com perseverança a nossa cruz. Que Deus nos abençoe.